Bom dia a todos. Quero agradecer os palestrantes, agradecer a participação de todos que estão aí acompanhando esse webinar aqui da UDOP. Nós vamos aqui hoje conversar sobre os desafios da TI nessa safra, tá? Que mais uma vez está sendo aí comprometida com fatores externos, que no caso seria essa pandemia que assolou o mundo e que vem apresentando aí um cenário completamente controverso, né, dificultoso, exigindo aí das empresas de todos os setores a tomada de medidas para conseguir ter continuidade nos seus negócios, nas suas atividades, né? E uma grande recessão econômica também se aproximando por conta dela. Então vamos bater um papo aqui hoje sobre esse assunto. Para isso nós temos aqui a Ana Paula Silva Serafim, gerente de desenvolvimento de sistemas da Raizen, muito bem-vinda, prazer tê-la aqui. O Elvis Evangelista, gerente daí da Nardini, tá? Muito obrigado. E o professor Dr. Wagner Sanches, pró-reitor acadêmico e professor de pesquisa da FIAP. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos começar nosso bate-papo aí, apresentar para vocês. Muito obrigado a todos. Ana Paula, gostaria que você comentasse um pouco aí sobre a sua realidade, o que você tem passado, quais são os desafios que vocês aí na Raizen têm encontrado nesse momento tão complicado, né, para todos nós. Cenário, né, diferente, acho que ninguém imaginava exatamente dessa forma, né? Acho que o cenário super adverso, não passado por ninguém ainda, né? E acho que o principal ponto aqui, né, foi o como que a gente ia se estruturar de uma forma rápida, né, para manter nossas operações todas em pleno funcionamento, para garantir que a nossa safra ia começar, né? Acho que foi bem no fim de safra aí fim de ano, né? Mas começo de safra 2021. Então, acho que aí estava um grande desafio, né? De verdade, como estruturar uma entrada de safra com toda a pandemia acontecendo, com todo o distanciamento necessário, e como que a TI iria suportar tudo isso, como que a gente ia trazer aí soluções de forma remota para garantir que toda a colheita ia começar a acontecer, que as indústrias, usinas que iam partir, e que de fato a gente ia ter um novo ano aí. Então, acho que de verdade, acho que o principal ponto foi como começamos uma operação e um novo ano com as pessoas distantes, né, de forma remota, boa parte na sua casa. Então, acho que foi aí o primeiro grande desafio, né? Vamos começar uma safra desse jeito, né? Eu acho que começou aí. E aí, né, acho que ponto principal, né, acho que tanto no negócio quanto na TI, foi a gente entender se a gente precisava de novas soluções, né, e a resposta era sim, né, para algumas atividades, para a gente garantir, né, a operação, garantir segurança, né, tanto das pessoas quanto segurança da informação, né, e acho que é aí que a Raizen trabalhou forte para buscar aí essas novas soluções, esse novo cenário, né. Sim, entendo. Elvis, as suas impressões, você passou por aí? Bom, primeiramente, bom dia a todos, é um prazer aí estar com feras aí nesse webinar, né? A Ana Paula, que a gente está conhecendo agora aí do setor, Ricardo e Rosângela, que são de longa data conhecidos aí do grupo Gatua, que a gente, né, participa junto, o professor aí Wagner, que eu sou um fã de carteirinha, acompanha ele aí nas redes sociais, nas apresentações, e agradecer ao DOP por essa oportunidade. Assim, a gente fala no setor que a gente não tem anos de empresa, né? A gente tem safras, né? Eu já estou aí há 30 safras, né, em usina, então
a gente já vem passando por muita mudança, mas essa, sinceramente, foi uma que pegou, acho que todo mundo de surpresa, né? Eu vi numa das apresentações aí que um palestrante falou assim, é quando a água baixa que a gente vê quem está nadando pelado, né? Então a gente vê assim todas as dificuldades que cada um tem. A gente também tem, eu participo também de um outro grupo, né? Junto com a Rosângela aí também, outro pessoal que a gente chama de GT Agro, e a gente veio discutindo bastante essas questões aí, todos os problemas que cada um passou, né? Parafraseando uma frase usada pelo Jacir Costa, o senhor Jacir Costa, também situado aí no nosso mercado sucroalcooleiro, uma pessoa que eu tenho bastante apreço. Eu lembro uma vez que ele fez uma reunião ainda na Tereus, e ele disse, ele pôs o primeiro slide escrito crise, e aí depois no segundo slide ele já arriscou a letra S e falou CRIE. Né? Então, a palavra-chave é essa, né? Nesses pontos de crise, a gente tem que sempre usar a criatividade, né? Era, como a gente comentou ontem nos bastidores um pouquinho aqui, era um ano assim que acho que prometia para todas as usinas, né? Uma safra muito maravilhosa, estava todo mundo nessa expectativa. Então, essa pandemia, ela veio também para prejudicar ainda mais, né? A gente já estava nessa questão aí de pensando em novas possibilidades, investimentos. Então, ela veio ainda para ser mais dolorosa ainda nessa condição, né? Que se fosse na normalidade, que a gente já passa esses altos e baixos de safra, né? Mas essa realmente ela está sendo uma experiência bem inédita. Então, acho que foi isso. Acho que todo mundo, de alguma forma, pensando só no lado de TI, né? A gente falar um pouquinho mais de tecnologia, todo mundo já vinha aqui meio que preparando esse caminho para o home office, né? De alguma forma ou de outra, né? Cada um tentando, assim, a sua maneira. A gente ainda briga aí com essas questões de infraestrutura, né? Porque quando a gente pensa no home office, a gente extrapola o caminho da usina, né? A gente começa a levar isso para dentro da casa dos colaboradores, né? Então, acho que foi isso, eu acho que as dificuldades que cada um passou e a Nardini não foi diferente. Mas como a Ana Paula falou, a gente está sobrevivendo. Ricardo, microfone. Desculpem. Como comentamos todos, a questão de buscar um ajuste da infraestrutura para esse momento tão atípico, né? Para atender serviços remotos, o home office mesmo, né? Para se ajustar e conseguir entrar nessa nova realidade, além de outros serviços que a gente procurou buscar para ganhar agilidade, na casa até vamos comprar a questão de RPA, enfim. Então, tudo isso, como o Elvis falou, se fosse num momento aí, sem a pandemia, fosse uma autoridade comum, você consegue encaixar de uma maneira até mais tranquila. Com a advento da pandemia, com essa questão toda, e uma quebra de consumo, de demanda do consumo de nossos produtos, influenciando aí a questão de preço, então tudo se torna um pouco mais dificultoso para a questão de investimentos, enfim. E estamos tocando, vamos ter que procurar levar da melhor maneira e ofertar e sustentar todo o ambiente aí do melhor modo possível. São grandes desafios, realmente, né? E buscando cada vez mais inovação tecnológica para auxiliar nisso. Aí, professor... Muito bem. Bom, eu acho que fazendo um pouquinho a contextualização do momento, né? Eu acho que a gente vinha ali até o final do ano passado, antes do Covid, aí a gente vinha com evoluções tecnológicas importantes, né? A gente está vivendo aí essa quarta revolução industrial, essa fusão de tecnologias aí e propiciando soluções que antes a gente nem imaginava que pudesse acontecer, né? A gente teve aí os booms das startups, dos unicórnios, dessas empresas trazendo soluções pautadas aí, né, com bases tecnológicas, pautadas em tecnologias disruptivas. Então, acho que a gente via numa crescente e a maioria dos segmentos, alguns mais avançados, outros menos, já estavam se transformando, né? Então, como exemplo, vamos pegar aí a área dos bancos. Então, nós tivemos aí crescimento das fintechs, né? Vários bancos sem agência. Então, ali a gente já estava experimentando essa transformação digital de uma forma bastante até acelerada. Outros segmentos mais conservadores, vou falar até da educação, né, que é o meu segmento, talvez o agro, mas o agro também tem
Eu conheço algumas iniciativas bem interessantes, alguns empreendedores aí que já investiram em muita tecnologia, em data science, IA, machine learning, tudo para que a sua fazenda, para que a sua operação seja muito mais eficiente por metro quadrado, né? Outro dia eu estava conversando com o pessoal de agro, e eles falaram: o grande desafio nosso é que a gente seja mais produtivo por metro quadrado, com menos investimentos e menos uso de recursos naturais. Então, essa é a conta que de repente, a tecnologia pode ajudar no agro. Mas, enfim, voltando então para esse contexto, a gente vinha nessa evolução, nessa transformação e também, né, como todos comentaram, aí, mudança de mindset. Né? Eu acho que a questão do home office, como o Elvis comentou, né, essa coisa, já estavam alguns fazendo, a gente já estava experimentando, e isso tudo muito é mudança de mindset. Né? No nosso caso lá, por exemplo, nós tivemos que digitalizar a escola inteira, a faculdade inteira, o colégio inteiro, desde criança com 6 anos de idade. Então eu brinquei e falei que antes as crianças iam à escola, agora nós estamos levando a escola para a casa deles. E aí o desafio é muito maior, né? Mas também, por outro lado, eu vejo que a gente está se reinventando, aprendendo a fazer diferente. A gente não está parado, né? Todo mundo está trabalhando muito. Falar, a Terra parou de girar, parou nada, né? Eu acho que a gente está reaprendendo, se reinventando, e até para construir aí uma sociedade, um mundo melhor, repensando em tudo isso que a gente tinha e agora não tem, mas que também muitas coisas não estão fazendo falta. Enfim, eu acho que é um repensar aí bem interessante, que isso depois a gente vai poder implementar em nossas organizações, em nossas empresas, para, de repente, a gente ser mais eficiente, ser uma sociedade mais inteligente. E a tecnologia é isso aí, pode ser o grande aliado nessas transformações e nessa nova forma de se viver. Ok, correto. Aproveitando esse gancho do home office, né, que, enfim, todas as empresas estão passando, e no setor do energético não seria diferente, quais são os grandes desafios que vocês enxergam como a questão do home office? Por exemplo, as questões de sustentabilidade de toda essa infraestrutura, da sustentação de toda essa infraestrutura, da segurança, a disponibilidade. A gente sabe que a questão toda, pelo menos na minha região aqui, a questão de qualidade de infraestrutura externa nossa, ou seja, das telecoms para oferecer internet, também isso é um que afeta diretamente a disponibilidade. Conta um pouco da vivência de vocês aí também, por favor. Posso começar, se quiser. Por favor. Então, um pouco assim, que a gente tem comentado bastante, uma questão é a gente pensar em home office, outra coisa é a gente pensar em home office com a pandemia. Então, assim, o cenário ele fica um pouquinho mais complexo, porque uma coisa é você, por exemplo, estar num home office onde, de repente, só você na sua casa está naquele momento em home office, né? Os demais membros da casa estão nos seus pontos físicos, de repente a criança está na escola, né? A mulher está no trabalho dela, enfim, de repente só está você ali, é uma questão. Mas em questão, pensando pandemia, então mistura-se um pouco essa mentalidade, porque de repente, assim, muitas vezes as pessoas atribuem que o home office pode não ser tão produtivo, porque está juntando essa série de coisas. De repente eu estou ali trabalhando, quem tem criança, que já não é mais o meu caso, mas a criança está ali do lado falando e aquele monte de gente, talvez a coisa não tenha tanta produtividade, né? Mas a gente percebe, assim, de maneira geral, conversando com todos aí, que a parte de home office, ela tem trazido um aumento, né, de produtividade. Até porque a gente percebe, assim, as pessoas, elas acabam extrapolando os horários de trabalho, né? Ela foge um pouco daquela questão de ter em mente só o horário de expediente, né? Ela acaba acordando mais cedo, ficando até mais tarde. Então, esse é um dos lados positivos. Um dos lados negativos que eu vejo, até eu brinquei com o pessoal ontem, a gente já lá atrás, a gente tinha uma preocupação com o que a gente chama do BioD, né? Que é o traga o seu próprio device. Já lá atrás era uma questão de falar assim, pô, todo mundo vai começar a trazer o seu notebook, o seu aparelho para dentro da empresa, e você vai começar a trabalhar com uma gama de coisas diferentes e tal.
E agora a gente está brincando que agora virou um bio-e, né? Que é assim, traga o seu environment, né? O seu ambiente para dentro da usina. A gente passou a conviver com o ambiente externo de todo mundo. Então, muitas vezes a pessoa não está conseguindo uma boa conexão, mas é a internet dela que está ruim, o computador dele em casa é ruim, a condição dele, a mobília que ele tem, o local onde ele está. Então, tem todas essas questões que a gente está aprendendo, que a gente está falando aí, né? Devagarzinho, uma questão que ela, historicamente, cultural para a gente não encaixava, mas que agora passou a ser, a Covid veio para fazer a gente se acostumar com isso, né? Passa a ser uma realidade. Deixar os outros falarem um pouquinho aí. Posso até complementar, acho que casa até um pouco com o que o professor comentou, né, mudamos, né, temos outros valores agora, né, o mundo tem outro valor, né, as operações precisam de outras informações, né, para suportar aí e garantir aí que de fato as atividades estão rodando, produtividade ou está igual ou está melhor, né? E aí eu acho que a TI tem tudo para poder ajudar, né? O tanto de aplicação que a gente tem, né? Seja do lado corporativo ou não, né? Olhando mesmo mais pessoal, mas acho que a gente tem aí aplicações que podem transformar, né, gerar impacto mesmo nas nossas rotinas. Acho que tem como auxiliar, né? A gente ter uma rotina mais estruturada, mesmo que ainda num ambiente, né, confuso, né, que de fato todo mundo em casa com família e outras interferências, né, de infraestrutura mesmo, né, e aproveitar disso, né, do que tem de novo, do que tem aberto para uso, para a gente, acho que garantir que a nossa rotina, de certa forma, ela está estruturada, né? Garantir qualidade aí no que a gente está fazendo, né? No dia a dia, em casa mesmo, né? Mas que de fato está produzindo, né? E trazendo resultado aí. Acho que esse é um ponto que, no fim, a tecnologia pode ajudar muito, muito e forte, né? Eu acredito que está cada vez mais, né? Acho que desde na educação as crianças estão aprendendo a fazer aula online, né? Então, poxa, no dia a dia aqui das nossas operações, que acho que a gente já está um pouco mais acostumado, né? Não exatamente desse jeito, mas que também a gente também acostume com toda essa questão de mobilidade, de remoto, né? E atenção para ser mais produtivo, né? Sim. E é interessante, desculpa só comentar, é interessante que pós-Covid eu tenho certeza que a gente vai repensar muito tudo aquilo que a gente fazia antes, né? Então, será que não é possível hoje eu administrar uma fazenda à distância? Será que eu preciso gastar tanto de deslocamento, combustível, tempo, viagens, né? Será que não é mais eficiente, por exemplo, o que nós estamos fazendo agora, do que trazer todos nós para um ambiente físico e investir até nessa questão do deslocamento, combustível, poluição, enfim. Então, é tudo um pouco. Eu sei que o presencial ele vai continuar existindo, vai ter o seu momento, mas eu costumo dizer que a gente usufruir do que tem, de cada modelo tem de melhor, né? Então, esse modelo talvez seja o melhor modelo para a gente juntar pessoas do mundo inteiro para provocar uma discussão. E antes, de repente, a gente não pensaria nesse modelo, pensaria em, vamos fazer um congresso, vamos trazer a galera, vamos dar transporte, enfim, né? E esse talvez seja o modelo mais eficiente, mais objetivo e que atenda a melhores resultados, porque aqui eu tenho certeza que a gente está atingindo aí uma quantidade bem grande de pessoas que não poderiam se deslocar presencialmente. De repente, a pessoa está até ali acamada, está ali com uma gripe, uma dor de cabeça, mas está nos assistindo, né? Ou está muito longe. Então, a tecnologia e esses novos modelos, essas mudanças de mindset, elas vão implementar, eu acho que muito mais eficiência para os nossos negócios, né? Então, à distância, eu consigo monitorar muita coisa, desde uma fazenda até uma indústria, até um restaurante, né? Enquanto que antes talvez não me passasse isso pela cabeça, ou eu não queria enxergar, ou eu estava acomodado com aquele modelo de todos os dias, tradicional, e não, tá bom, não quero mexer. Então, eu acho que
esse é um momento também de se redescobrir. E aí, de novo, a tecnologia suportando tudo isso, a tecnologia cada dia mais acessível a todos nós, né? Já estamos aí agora, de novo, a 5G entrou em discussão, novamente, já deveria estar operando, mas enfim, não vou entrar nesse mérito, mas é um grande avanço para a gente, para o Brasil inteiro, para o país, né? A implementação aí de um 5G eficiente, e de novo ela voltou na pauta. Por quê? Porque a gente precisa de banda, porque a gente precisa se comunicar e não mais se deslocar fisicamente. Esse é um ponto bastante interessante aí de pensar em tudo isso que está acontecendo. Correto. Aproveitando aqui o gancho, Robson pôs uma questão para nós aqui. Como vocês veem a tendência de algumas indústrias que já sinalizaram que irão 100% para o home office, desativando escritórios? Posso até comentar, né? Acho que tem algumas empresas mesmo, acho que já anunciando, né, que vão se desfazer do escritório, que vão ficar 100%, né, remoto, que vai ter, somente para alguma reunião, sei lá, bem pontual, assim, né? Acho que todo mundo está tentando entender o que de fato vai acontecer, né? Acho que nesse momento é difícil cravar, bater martelo, né, numa solução de fato do de qual vai ser um posicionamento agora e tudo mais. Acho que tem muita coisa acontecendo, né? Mas de fato algumas empresas vão fazer isso. Acho que tem algumas operações que permitem esse tipo de trabalho, né? De certa forma, o que o professor colocou, as coisas estão funcionando, né? As operações, né, como um todo, né, elas estão acontecendo. Claro que tem algumas que a gente de fato não consegue, né? A gente precisa, né, falando no nosso setor aqui, né, a gente precisa colher cana, a gente ainda precisa colher cana no campo, né? A gente ainda precisa processar, né, e tudo mais, né, numa operação física, né? Acho que tem algumas empresas, sim, alguns setores que vão poder trabalhar forte nisso. Alguns outros vão adaptar um pouco mais, né? Acho que é difícil só a gente bater martelo no que de fato vai acontecer para todo mundo, mas eu acho que a gente vai ter ainda alguns modelos, a gente vai ter muito experimento ainda para entender, né, o que vai funcionar. Eu acho que a gente está num momento muito de experiência, acho que a gente ainda precisa entender o que vai acontecer nos próximos meses, né, dias. Acho que ainda tem bastante discussão aí, mas eu acho que tem negócio que, né, já faz sentido, né? Eu acho que... Pode ir, professor. Desculpa, eu acho que é um pouco do que a gente comentou, né? Eu acho que a gente está aprendendo a fazer coisas diferentes, de forma diferente, com outras tecnologias, e eu acho que esse aprendizado vai nos dar aí toda a bagagem, o know-how, para depois fazer as decisões certas. Então, poxa, esse tipo de negócio, de processo, isso não dá para ser feito à distância. Isso precisa presencial, boa. Mas esse outro tipo de decisão, de processo, de extração de dados, de monitoramento, de tomada de decisão, de escolha, essa dá para ser online, por exemplo, né? Você consegue sensoriar hoje sua fazenda, seu agronegócio, de repente receber todas essas informações com muito mais eficiência e tomar a decisão, de repente, com os seus gestores longe, online, né? Então, eu acho que é esse aprendizado todo, né, que nós fomos forçados, aí eu acho que é um ponto interessante, né? A gente não escolheu isso. Talvez se a gente não fosse forçado, a gente não escolheria, né? A gente, de repente, estaria ali ainda, né? Tá doendo em todo mundo, tá doendo em mim, tá doendo em todas as pessoas, mas está sendo um aprendizado, assim, super intenso de como fazer as coisas diferentes. E, cara, você não pode sair de casa. Você tem que se virar e fazer sua empresa, sua organização funcionar. E as pessoas estão conseguindo, né? A maioria das pessoas, obviamente, estão conseguindo. E aí, saímos. Vamos pensar que, sei lá, setembro a gente não tenha mais nada desse negócio.
pô, quanto que nós aprendemos nesses meses todos e o quanto a gente vai poder implementar nesses nossos negócios, desses aprendizados. Não que vai ficar todo mundo home office, não, né? Mas vai ter esse mixer, né? Esse aprendizado todo que nós tivemos, e aí novas implementações e novas evoluções. Fala aí, Elvis. Eu vou na linha, complementando o que a Ana Paula e você falou, eu acho assim, que tem negócios que já dá para encarar 100%, até participei de um congresso dias atrás e vi que tem tipos de empresa, por exemplo, uma seguradora falou que eles devem ir 100% para o home office. Agora, outros tipos de negócio ainda, eu acho que o que vai mais encaixar aí é um híbrido, né? Acho que a gente vai, pelo menos assim, pós-Covid, pelo menos dá para perceber o seguinte, dá para conviver com home office. Não 100%, mas pelo menos uma parte disso, né? Então, meio que 2 dias por semana, um pouquinho antes a gente comentava aqui, né? Também para em muitos casos não perder aquele vínculo com a empresa. Então, dias você vai para a empresa, dias você fica de home office. Mas eu acho que isso serviu para mostrar, principalmente para as direções aí, né? Porque tem toda aquela questão cultural que a gente sabe, principalmente no nosso setor, né? Que é um caminho que dá para ser seguido e com produtividade. Acho que é só para complementar. Certo. A questão, em suma, só fazendo um complemento, a necessidade, parafraseando um professor que a memória me falha agora para lembrar o nome dele, mas a necessidade é mãe de tudo, né? Tínhamos a tecnologia, já tínhamos, e para realmente ela emplacar, está havendo a necessidade, né? Então, a necessidade é mãe de tudo, né? Temos uma questão aqui agora, qual seria do Francisco, né? Qual seria a transformação tecnológica pelo qual vai passar a indústria em curto, médio e longo prazo? Até qual nível será possível automatizar o setor sucroenergético? Na verdade, são 3 perguntas, né? Qual processo será automatizado primeiro? A oficina, o campo ou a indústria? Acho melhor a gente dividir ela em partes aqui, gente. Ficou meio complexo aqui. Vamos lá, primeira parte. Deixa eu comentar um pouquinho, eu vou comentar um pouquinho, assim, com relação ao que, pelo menos, que eu estou vendo aqui na Nardini, né, e pelo que eu tenho conversado com outras pessoas. Eu acho que a área agrícola, hoje, ela tem sido, o pessoal tem visto a área agrícola como uma área a atacar um pouquinho mais de tecnologia, né? Está vindo bastante automação aí, pensando no mundo agrícola, essas questões de inteligência artificial. Nós mesmos aqui estamos participando aí de um projeto de inteligência artificial para controle de pragas. Questões como hoje a gente também implantou aqui um controle de fadiga para motoristas, que já nos primeiros momentos a gente já viu que é um negócio até assustador, né? O que você acaba vendo ali, então já tem trazido bons resultados. Essas questões do drone, né, na agrícola, enfim, eu acho que a agrícola é uma área que tem muita coisa a crescer. Acho que a telemetria hoje já é uma realidade dentro da agrícola, né? Então, assim, a maioria das usinas já estão com isso empregado, mas é uma área que traz bastante retorno. Dentro da indústria também, a gente tem várias coisas sendo aplicadas, essa parte de softwares hoje que ajudam, né, no controle da fábrica como um todo, né? A gente extrapola um pouquinho aquela questão do COI, né, que o COI só dava um pouco a informação do que estava acontecendo. Então, tem softwares aí que estão ajudando com predição, né, baseado na informação que você tem, conseguindo projetar um pouquinho o que vai acontecer ali na frente. Então, assim, tem tecnologia para tudo aí. Se a gente não está conseguindo olhar hoje o que vai acontecer na semana que vem, é meio difícil a gente prever o médio e longo prazo, né? Aí talvez é mais coisa para o professor, que ele estuda bastante isso aí. Bom, eu costumo brincar e falar que não trabalhe como um robô, porque senão você vai ser substituído por ele. Então, eu entendo que todas as atividades que não exigem, de fato, aí as competências e habilidades da essência do ser humano, elas estão aí, podem ser substituídas a qualquer momento, né? As tecnologias, como o Elvis comentou, de inteligência artificial, data science, né? Por que não, né? Eu ter um sistema ali de predição para mostrar que uma determinada praga vai atacar a minha lavoura, né? Eu consigo ser muito mais eficiente, economizar recursos, não agredir o meio ambiente, ou seja, a minha fazenda vai ser muito melhor,
né, do ponto de vista do negócio, do que sem esses sistemas computacionais, né? Quando a gente fala, aí o Elvis comentou, quando a gente fala de monitoramento de biosinais, né, que é um pouco do que ele falou da fadiga. Então, hoje a gente tem dispositivos, né, peguei até um aqui para mostrar para vocês. Isso aqui, por exemplo, é um leitor de onda cerebral que eu consigo detectar o estado de atenção de uma pessoa. Então, com ele, eu tenho algumas experiências aqui que eu consigo acender lâmpada, eu consigo movimentar, por exemplo, uma cadeira de rodas, eu consigo entender se o meu funcionário, se a pessoa está cansada, né? Enfim, e é um dispositivo super simples, é um mini eletrocefalograma, né, que eu consigo aqui implementar soluções. Além disso, todo mundo tem aí, né, no bolso, a maioria das pessoas tem um celular. Cara, quer produto equipamento mais poderoso com o celular hoje, né? A gente consegue monitorar vários biosinais, e isso em tempo real, ajudar pessoas, né? Quando o Elvis comentou aí de evitar fadiga, imagine aí um motorista, né, de trator, de um grande equipamento, de repente ele não passou bem a noite, ou ele está no início aí de algum resfriado, ou com a pressão alta, que é uma coisa silenciosa, enfim. E isso tudo por quê? Porque a gente está pensando no bem das pessoas e na eficiência aí das organizações. Então, voltando um pouquinho à questão, eu acho que com todos esses avanços tecnológicos, essa automatização depende muito mais do nosso querer, da nossa mudança de mindset, de eliminar algumas travas, de fazer um pouco do que nós estamos fazendo agora. Pô, vamos experimentar, vamos ver se dá certo? Cara, vamos implementar esse sistema que faz aqui todo o mapeamento da minha propriedade aqui, até para entender umidade de solo, onde irrigar, onde não. Enfim, drones. Cara, tem uma série de inovações aí já disponíveis. Claro, precisa de grana? Precisa de grana. Mas muitas vezes essa grana vem no retorno. E precisa de vontade para sair daquele tradicional, daquela mesmice, daquela zona de conforto e ir para o desconhecido. Eu sei, eu atuo nessa área, sei que às vezes falar é fácil e que dói fazer isso, dói sair da zona de conforto, mas muitas vezes a gente é obrigado a fazer isso, porque a gente está olhando aí vários segmentos, como eu falei lá no início, né, que estão sendo aí simplesmente desaparecidos do mapa. Então, hoje, eu brinco, né, falo, hoje quem passa SMS paga por isso. Né? Quem tem saudade, pergunta para uma criança, para um jovem, que dia e hora passa o seu programa preferido. Ela vai dizer para você, tá lá. Né? Então, assim, Blockbuster, TV aberta, isso tudo já foi engolido pela Netflix, que está sendo engolido pela Amazon Prime e assim por diante. Né? E no campo a gente vê também que as startups na área de tecnologia estão crescendo bastante com soluções, e é importante que a gente, de repente, abra as portas aí para entender um pouquinho o que cada uma está fazendo. Ana Paula, você fez alguma consideração? Acho que o Francisco falou, poxa, até qual nível será possível automatizar? Cara, acho que sem limite, né? Acho que a gente tem tecnologia nova a todo momento. Então, acho que a gente ainda tá tentando chegar nas mais antigas, né? Então, assim, já tem coisa nova saindo. Então, acho que tem chão. A oportunidade está aí para quem, de fato, estiver atento, vai sair na frente. Né? Acho que as grandes empresas estão focadas, né, e atentas a trabalhar nisso para garantir que a gente não vai ser engolido. Acho que muito aí do que o professor comentou, né? Acho que as grandes empresas tá aí o diferencial, né? A gente está olhando para isso, está aberto para isso, experimentando. Né? E eu acho que de verdade a gente não tem muito limite, não. Eu acho que a gente vai ter coisas novas a todo momento, e daqui a pouco a gente vai estar falando de um negócio que a gente não viu ainda, né? Ou nem imaginou. Então, de fato, e isso está acontecendo para todo lado, tá? Acho que está acontecendo na agrícola, no campo, está acontecendo sim nas indústrias. Muito no corporativo, né? Como que a gente automatiza os processos aí mais rotineiros, né? Então, acho que isso está acontecendo para todo lado, tá?
Exato, professor. E se eu pudesse dar uma sugestão, né? O que a gente fala muito aqui, a gente fala para as pessoas, vamos arriscar, vamos prototipar, vamos testar. Você não precisa mudar totalmente a sua fazenda por completo, o seu negócio. Você pode criar pequenas iniciativas, prototipando, experimentando, criando spin-off, né? Que são ideias, startupzinhas ali dentro da sua empresa. Pega uma área menor, pega um segmento menor e testa. Prototipa, erra rápido, aprende rápido e inova sempre. É isso que a gente fala para os nossos alunos, porque é daí que surgem as grandes ideias. Sim, concordo plenamente com todos. Eu só gostaria de fazer um adendo, que é a questão quanto ao prazo de questionário curto, né? Acredito que isso vai muito da realidade de em cada empresa, né? Então, assim, como eu falou, é diferente amanhã, a semana que vem, quanto mais, menos, mas acredito que isso vai realmente de cada realidade de empresa, né? Da sua realidade, sua capacidade de investimento, o que busca, enfim. E temos a questão aqui da Ruth, que realmente acredita ter sido respondida, Hilter, melhor dizendo, desculpa, sobre o papel da TI na questão da automação e a forma de simplificar o negócio, né? Acredito que nós já respondemos aqui nesse bate-papo. E temos duas questões aqui do Maurício Pereira Anchelo e Tiago Cibra sobre a questão da conectividade no campo, né? Que é um outro problema que nós enfrentamos aqui no agronegócio, não só no superenergético, mas a questão realmente da conectividade, a disponibilidade de cobertura de sinal e plano de dados no campo, né? Eu gostaria de saber como que vai acessar esses processos à distância, no campo onde tem sinal, como isso você pode viabilizar, né? Posso começar também. Por favor. Só complementando um pouquinho a pergunta anterior, eu acho assim, eu falei dessa questão, né? Não dá nem para prever amanhã, é óbvio que não é bem assim, né? A gente já tem coisas previstas, que todo mundo tem ali um roadmap, né? Já marcado, o que se pretende em termos de sistema e melhoria de sistema, de infraestrutura, talvez até para alguns anos para frente. O que a gente fala é que não dá para garantir que aquilo vai acontecer, porque a tecnologia ela vem, muitas vezes, um negócio que você estava pensando em fazer, daí a pouco ele já mudou, né? Eu fiquei um tempão para comprar um Blu-ray uma vez, e quando eu comprei, acho que eu assisti um filme com ele, só para contextualizar. E o papel da TI, até para falar, eu assim, a TI a gente brinca, né? Que fala assim, a TI, igual você mesmo falou ontem, né, Ricardo? TI, né? De tudo incluso, né? Tudo incorporado. Eu acho que a TI, como ela já vem mudando de nome, né, lá atrás, para os mais antigos, né, era CPD, aí virou informática, aí virou TI, né, mas ela certamente vai ter outros nomes. Hoje eu enxergo a TI como, aproveitando a letra, para não mudar muito, eu acho que seria pelo menos tecnologia e inovação, né. Eu acho que a gente tem que estar junto com todas essas áreas, que eu comento bastante com o pessoal, falo assim, não dá para ficar imaginando que a tecnologia ela só vai entrar pela porta da TI. Né, hoje, assim, todas as áreas estão vivenciando tecnologia, agrícola, um exemplo, vai lá para um agri-show da vida, o pessoal volta cheio de ideias, cheio de coisas que eles viram e né, com vontade de implementar, idem em indústria e assim vai. Então, eu acho que a TI ela tem um papel de estar, pelo menos, participando de tudo isso. Né? A TI ela não pode ser encarada como apenas um suporte, né? Estou implementando um sistema aqui, TI, instala para mim um computador aqui, o pessoal passou esse software, instala aqui. Não, a gente tem que estar desde o começo, até pensando juntos se aquela é a melhor solução e todas as questões envolvidas, só para finalizar aquela pergunta lá. Com relação à conectividade, até assim, eu citei aqui o GT Agro, né? A gente tem um grupo aqui que a gente já vem também discutindo esse ponto, porque realmente é um ponto crucial, acho que não só pensando em campo, né? Então, como a gente falou, a agrícola ela vem se desenvolvendo muito, está aparecendo muita tecnologia, a gente já comentou um pouquinho de algumas delas, mas sem a conectividade em campo, não vai adiantar. Já reconectei. A Rosângela está com o som ligado aí. E aí, assim, se você não tiver essa tecnologia, não tiver a internet lá para estar transmitindo esses dados, boa parte do que tem de inovação você não vai conseguir usar. Então, pelo menos no nosso grupo aqui, a gente pretende que isso se expanda para outros lugares também.
a gente está tentando fazer assim, uma união de algumas usinas para ver se, assim, dentro desse coletivo, se a gente consiga trazer investimentos, né? Quiçá, né? A gente até discutiu um pouco dentro do GT Agro, quiçá que isso aí venha de um governo com investimentos, né? Pensando nisso numa melhora para a comunidade, né? Que são várias ações que vão ser tomadas que vai acabar, de alguma forma, trazendo, por exemplo, para quem tem as pequenas propriedades ali, que não vai ter nunca condição de fazer um investimento tão forte como adquirir uma torre e tudo mais, então o governo poderia estar ajudando a gente. Mas, deixando de lado um pouco o governo, as iniciativas das empresas seriam isso aí, de fazer uma união para que a gente possa ratear esses custos com operadoras né, e outros critérios aí para que a gente consiga fazer isso, enfim, viabilizar. Essa é uma das ações, pelo menos, que a gente tem tomado, mas é fundamental essa questão. Eu só complementando, eu concordo com o Elvis, eu acho que o campo tem muito poder aí, até político, e poderia montar uma frente, de fato, para que o governo federal investisse nessa proliferação das telecomunicações. 5G é um ponto que eu já comentei, né, e outras aí. Eu acho que poderia ser uma bandeira, né, de toda a bancada agrícola do governo federal em busca desses investimentos, né? A tecnologia existe, o dinheiro também, a gente sabe que quando tem vontade política as coisas saem, então eu acho que poderia ser uma grande bandeira, porque ia dar um upgrade assim absurdo em relação ao acesso às tecnologias, né? Porque você precisa de banda, você precisa dessa conexão. Então eu particularmente acho que poderia ser uma nova bandeira aí das empresas do campo em busca desse investimento público. Ana Paula, alguma consideração? Acho que aí tá um grande, né, sacada. Acho que a gente, né, Thiago e Maurício, a gente precisa sim pensar em soluções de como levar as informações, e acho que aí é ida e volta, né? De como eu trago informação do campo para tomar, né, para gestão, e como eu também mando informação de uma forma mais acessível, né? Um dado já processado, de uma forma mais amigável, para que essas pessoas, né, quem tá na ponta, né, então eu campo até mesmo nas indústrias, mas que tenha a informação de uma forma mais rápida, de uma forma visual, clara, objetiva, né, que essa informação também seja relevante para a tomada de decisão, né, acho que esse tá aí um ponto importante e delicado, né, para a gente também ter informação, né, e não simplesmente uma lista gigante, né, de dados aí. Então, assim, acho que quem tá na operação precisa de informação certeira para tomada de decisão. Então, acho que está aí um grande desafio de como a gente mesmo disponibiliza a solução, né, leva a mobilidade, e aí seja para levar dados para quem está na ponta, né, mas também para também receber isso, né, de uma forma remota, né, então seja para quem está em escritório, agora em casa, né, mas que também como consigo fazer gestão, né, dessa operação de uma forma mais distante, né, momento pandemia, então acho que temos grandes desafios aí, acho que, e para mim, acho que esse é um ponto bem importante, acho que aqui na Raizen também a gente discute muito e questiona muito como que a gente gera valor para quem está lá na ponta, né, e aí tá a questão de mobilidade, de conectividade aí envolvida, né. Sim, opa, pois não, Elvis. Sem áudio, Elvis. Desculpa. Puxando um pouquinho antes, sem pensar na internet no campo, mas eu falo assim, hoje até a questão de telecom, até pensando em alguns escritórios mesmo, é um problema ainda, pensando na área rural, né? Então, imagina para o campo isso, o quanto isso é importante. Se fala muito em jornada para a nuvem, né? A gente deve ter uma reunião aqui do nosso grupo daqui uns dias para falar sobre isso, algumas empresas já querendo ir, como é que está indo, todo mundo fica nessa questão.
Mas a gente tem, antes de pensar na nuvem, a gente tem que pensar que essa infraestrutura, né, esses links estejam muito, muito bons, né, porque senão você... É igual a isso aí, que a gente comentou, né? Você tem um monte de tecnologia para agrícola, só que você não tem internet para te sustentar isso. Mesma coisa aí, eu vou para uma nuvem que está ficando legal, só que eu não tenho a minha infraestrutura aqui de rede, de link, ainda é ruim em alguns pontos. Só para fazer essa consideração final. Não, muito pertinente esse comentário, Elvis, a questão, não somente com a questão do campo, mas até o centro urbano, assim, as pontas têm a tecnologia, já tem os recursos, né? O problema realmente é o meio, a comunicação, como chegar de uma ponta a outra, né? Realmente impacta, nos impede, às vezes, de gerar mais valor, como a Ana Paula comentou, realmente, nos produtos entregues, enfim. Sempre complica um pouco mais. Vamos buscar aí maneiras de conseguir, junto aí às operadoras, enfim, o grupo, como você comentou, de chegar e conseguir aí, com recursos, vamos dizer assim, compartilhados, pelo menos prover isso, né? Que com certeza vai dar um grande boom, né, de produtividade, na questão de tomar decisão vai melhorar muito quando houver a disponibilidade de conectividade nessas pontas mais remotas do campo, né? O nosso negócio será extremamente importante. E continuando aqui com o nosso bate-papo sobre os desafios, um desafio que a gente tem encontrado aí já até recorrente em vários webinários, várias reuniões, a questão da LGPD e a LGD Geral de Proteção de Dados, nessa época de pandemia, como a questão aí de compliance, projetos seguindo, tiveram que estagnar, tiveram que haver mudanças, porque agora nós temos a questão do home office, questão aí de outros pontos. A questão de LGPD, primeiro, é toda essa bagunça aí, né, que infelizmente a gente vê no governo, né? Vai, não vai, é agosto de 2020, é maio de 2021, né? Mas parece que está se desenhando um cenário aí para maio de 2021, né? 2021. Aqui na Nardini, eu tenho conversado com outras empresas também, então todo mundo no mesmo caminho, né? Acho que o pessoal está montando aí seus comitês, né? Envolvendo aí as áreas de RH, né? De jurídico, a área de controladoria, né? De compliance e juntamente com a área de TI, né? Aqui na Nardini, eu tenho conversado com outras empresas, o caminho que a gente tomou aqui, a decisão nossa, é encontrar um parceiro aí que vai nos ajudar com esse mapeamento, né, inicial de todos os pontos que vão estar cobertos dentro da LGPD, né? A gente sabe que são dados pessoais, né? Mas a gente fazer esse mapeamento de onde estão todos esses possíveis dados, quais são os possíveis vazamentos disso, né? Trouxe também para a TI a questão da gente se fortalecer enquanto a ataques, né? Que a gente não tenha dúvida que vai ser uma nova modalidade de ataque, né? Pessoal sequestrando o dado aí, não só criptografando, mas sequestrando e fazendo ameaças com relação a sabendo qual é o custo que uma empresa tem que pagar, né? As multas. Então, acho que é um pouco nessa linha. Aqui a gente está indo por esse caminho. Ainda a gente está um pouco engatinhando, a gente tem que dar uma acelerada aqui. Mas aqui a gente pelo menos montou o comitê e estamos aí avaliando alguns parceiros aí que possam estar junto com a gente nesse projeto. Ana Paula? Acho que o professor começou a responder no mudo. Segue aí. Valeu. Desculpa, professor. Bem rapidinho, então, eu acho que essa é uma questão que a gente está tendo tempo, né? Eu acho que, como o Elvis falou, foi sendo adiado, e quando a gente para pensar do ponto de vista como consumidor, do outro lado de cá, de fato era algo que era importante, né? A gente não quer os nossos dados por aí, né? Então, eu acho que é um investimento importante que as empresas precisam fazer, né? Em função aí da segurança dos dados e a exposição dos dados. E quando a gente fala em segurança, assim, a gente tem um curso que trata muito sobre isso, um curso chamado de Defesa Cibernética, e a gente estuda demais, né, a cibersegurança, a parte de cybercrimes, e isso, como o Elvis comentou, assim, vem crescendo e vai crescer ainda mais. Então, é um ponto bastante tenso para todas as empresas, mas o investimento em segurança nos dados,
né, dos nossos clientes. Porque quando a gente faz um cadastro, quando a gente envia uma informação, a gente está confiando que do outro lado eles vão ter cuidado com as nossas informações, com tudo aquilo que diz respeito a nós, particularmente a nossa empresa. Então, eu acho que é um ponto, claro, difícil, mas importante das empresas investirem. E, como eu disse, a gente está tendo tempo aí de se adaptar minimamente a essa questão de segurança. E assim, tenho certeza, essa questão de cyber mundial ainda vai dar muito a falar e os investimentos em segurança de dados a cada dia vão se elevar, porque cada dia que passa nós produzimos mais informações, seja imagens, seja dados, seja foto, seja som. Isso que nós estamos fazendo aqui hoje está sendo gravado, vai para a nuvem. Claro que a gente não está falando nada aqui que não possa ser divulgado, mas enfim, é um exemplo de como as empresas precisam se investir em segurança. Valeu, Ana, você. Aqui acho que a gente tem um trabalho, acho que de LGPD, né? Claro que a gente teve mudanças aí ao longo do caminho, mas acho que a gente, né, no fim, está fazendo a tarefa de casa. Acho que tem todo um assessment feito de onde que a gente tem que atuar, né? Qual que é prioridade nossa e tudo mais. Acho que estamos trabalhando para garantir que a gente, de fato, né, cumpre. Né? Acho que já tinha uma questão toda de tratamento, né, de segurança, né? Os dados são relevantes, né? A gente está falando de dados de pessoas, né? E acho que a gente está trabalhando aqui para isso, né? Acho que, claro, tem uma questão, as mudanças aí de prazo, né? No fim, acho que deram certo tempo, né? Para um assunto que é complexo, né? Mas acho que aqui nós estamos trabalhando para garantir que a gente tá super ok aí, aderente, né? Perfeito. Realmente, assim, é um tema complexo, né? Muito abrangente, pega a organização como um todo, né? Então, os projetos, os processos em si, para poder entrar em compliance, tem que ser muito bem estudados, sim. E, enfim, a questão também da agência reguladora, né, de regulamentação, a NPD, a informação, tem muitas coisas incertas, isso tudo deixa inseguro a questão mesmo de quando entrará em vigor, quando começará ou não as autuações. O Emerson colocou aqui, com o conhecimento nosso, uma questão que o jurídico passou, né, que em suma seria que devido à pandemia, eles manteriam a data de agosto agora, né? A Lei Geral de Proteção de Dados entrará em vigor em agosto deste ano, contudo, as penalidades não serão aplicadas em agosto de 2021. Então, tem muito entendimento ainda a ser visto, a conseguir chegar a um consenso. Eu tenho muita informação que a gente passa aí, muita insegurança, né? Falta de regulamentação, enfim. Acho que são muitos pontos a serem analisados. Tocando aqui o nosso webinar, se tiver mais algum comentário, alguém quer comentar mais alguma coisa sobre a LGPD? Bem, o Douglas postou uma pergunta sobre RPA, né? Qual a visão de vocês sobre RPA no setor de agro? Douglas, da Adequagro. Posso começar. Acho que aqui na Raizen, tá aí, Douglas, acho que experimentamos no passado e aderimos, tá? Eu acho que trouxe benefícios. Acho que começamos muito no nosso lado mais corporativo, né, que acho que de cara, a hora que a gente fala de como a gente, né, processos repetitivos, né, de cara tem muito no lado corporativo, mas acho que o interessante é que meses para cá a gente já conseguiu levar para os negócios, né? Então acho que para alguma parte um lado um pouco mais agrícola, para um lado um pouco mais financeiro, então acho que a gente conseguiu também expandir, né? De fato trouxe resultado, né? Hoje a gente está rodando
78 mil horas robotizadas, pensando em ano, né? Acho que o negócio super ganhou força. Um processo ele fica mais ou menos aí umas 3 vezes mais rápido do que quando é feito por um ser humano. Então, de fato, traz ganho, tá? Acho que a gente aqui apostou, né? Claro, acho que na linha do que a gente já falou aqui um pouco antes, vamos experimentar? Não precisa ser para tudo, né? Vamos. E aí, quando a gente experimentou, poxa, né? Gostamos, vamos tentar de novo. E acho que, de fato, agora a gente tem uma célula que está trabalhando para isso, né? Que vai, entende, vê se o processo é aderente, né? Se faz sentido ser robotizado, né? Se sim, a gente, né, implementa, acompanha e a gente está colhendo resultados, tá? Acho que esse é o lado positivo aí. Acho que super vale a pena. Para completar um pouquinho, aqui na Nardini a gente também já adquiriu a ferramenta, e já é o primeiro desafio esse, né? Porque hoje tem tanta ferramenta de mercado para tudo, né? Antes a gente não tinha tanta tecnologia, hoje a gente tem tanta que chega até a atrapalhar, porque você tem que escolher qual que é melhor para não fazer um investimento errado. Mas acabamos escolhendo uma boa ferramenta, a gente já mapeou aqui inicialmente 60 processos, né? Aí a gente entende que no decorrer dessa jornada aí, alguns a gente vai ver que não é viável, outros que não foram mapeados aparecerão. Por enquanto, a gente implementou só 2, né? Um na área financeira e um na área fiscal, mas que estão dando resultados aqui satisfatórios, e a gente aposta muito nessa questão aí. Eu vi numa das palestras que as questões aí de RPA e chatbot, elas estão, assim, é um do segundo item mais, que tem tido mais retorno e mais investimento aí pelas TIs, né? O primeiro está na parte aí de analytics, só para completar. Professor? Bom, eu acho que vocês estão muito mais imersos aí na área, mas o que eu poderia contribuir de fato, eu acho que é esse o caminho verdadeiro, né? É essa análise. Também costumo dizer que nem tudo deve ser informatizado, automatizado, transformado, né? Existem alguns processos, de fato, que ainda a gente não tem tecnologia para deixá-los mais eficientes. Eu acho que esse é o ponto. Então, essa análise é muito importante, né? A gente estava falando, o Elvis agora tocou no ponto dos chatbots, né? Foi uma febre, pelo menos nas grandes capitais, e vou botar chatbot em tudo quanto é lugar, tudo. Agora a gente só fala com o robozinho e você vai conversar com as pessoas. Não quero mais falar com o robô, né? Então tem que medir muito essa eficiência e o quanto isso está agregando, né? E, de repente, como eu disse, a gente não tem tecnologia para isso ainda, né? Eu sempre acredito que a tecnologia vai evoluir a cada dia, está sendo exponencial, a gente está aí, por exemplo, já experimentando a tal da computação quântica, que promete revolucionar todo o nosso sistema computacional, troca o binário por um sistema de sobreposição, ou seja, a programação não vai ser mais só baseada em 0 e 1, ela pode ter o mais ou menos. Então, enfim, tem muita coisa para vir ainda e, de repente, existem processos que devem esperar um pouco mais para a gente automatizar, porque vai trazer, não vai trazer ganho de qualidade. Então, essa análise, eu acho, ela é a super importante hoje, sempre vai ser, de o que, como e quando eu implementar. Mas o importante é fazer como vocês estão fazendo, experimentar. A Ana Paula falou, experimentamos, gostamos, estamos aumentando. É isso aí, prototipa, experimenta, recebe feedback do seu cliente, do seu funcionário, enfim, do seu parceiro, evolui nisso, né, para que de fato você não estagne. O grande problema, talvez, da maioria das empresas e de muitas que não estão aí mais para contar a história é a estagnação, é a mesmice, é o não inovar, né? É o se acomodar e dizer, eu já faço isso há 20 anos, por que eu tenho que mudar esse negócio? De fato, você faz há 20 anos, vão pensar nos próximos 20 anos, porque os 20 anos que vocês estão fazendo hoje foi graças a algo que funcionou muito bem, mas talvez não perdure mais 20 anos. Então, a grande inteligência, a grande expertise das empresas hoje, essa constante
avaliação, movimentação, implementação, feedback, evolução, aprendizado, enfim, acho que esse é um ponto. Não é à toa, né, que as grandes empresas aí estão investindo tanto em departamentos de inovação, criando seus departamentos, as suas spin-offs de inovação, né? Porque dali saem as grandes ideias. Aqui em São Paulo a gente tem o Cubo do Itaú, a gente tem o Oxigênio Bradesco, o Oxigênio da Porto Seguro, a gente tem o Google Campus, a gente tem, enfim, diversas empresas criando os seus departamentos de inovação, que ali, de fato, a Bosch, todo dia eu fui visitar em Campinas, tem um ali bem legal, enfim, são várias, né? Investindo nessas prototipações para que depois eles possam levar isso para a produção. Acho que um pouco nessa linha, né? A gente aqui também na Nardini, né? Até a pedido da diretoria, tem uns diretores nossos que já vinha há um bom tempo querendo isso, né? A gente montou esse projeto que está atrás aqui, que é um projeto, assim, nada inovador, mas é um comitê que pensa nessas questões de inovação, né? Então, a gente tentou colocar dentro desse projeto um membro de pelo menos de cada área, né? Normalmente são gestores, né? Mas tem key users também que participam. E a ideia é que que nem a gente falou, né? A TI, ela não vai conseguir estar participando de todos os eventos, tudo que as pessoas estão participando. Então, pelo menos a gente tem a consciência de tudo que está chegando de tecnologia e de oportunidades que a gente vê no mercado, caem primeiramente dentro desse projeto. E aí a gente vai avaliar se aquilo ali é viável para o momento da Nardini, para o cenário da Nardini. E aí a gente vai para a questão aí que a Ana Paula falou, né? Vamos dar uma experimentada, vamos ver se isso é cabível ou não. Igual você comentou, professor, chatbot para a gente aqui na usina, a gente não viu tanta utilidade assim. O RPA a gente viu e a gente está testando. Maravilha. Aproveitando um comentário que a Ana Paula fez, maravilha também os comentários sobre o Smart Analytics, você poderia comentar um pouquinho como está sendo essa experiência, Smart Analytics, vocês aí a Raiz e depois o Elvis, o que vocês têm visto aí sobre o assunto? Acho que aqui a grande discussão, né, acho que na linha de como que a gente deixa a informação, né, acessível, de uma forma que ela consiga trazer, que ela seja uma informação, né? Não seja um dado lá cru, né? Então, acho que a gente precisa, né, trabalhar de como coletar esses dados, carregar, né, processar, né, acho que é o ponto principal aí. Eu preciso, hoje a gente tem N fontes de informação, né, então a hora que eu estou tanto no agro ou na indústria, né, a gente tem diversas fontes de informação. Então, acho que o importante aqui é como que a gente processa e consegue apresentar, né, ter uma visualização simples, né, então para quem está de fato lá na ponta, quem está fazendo gestão, quem está acompanhando, ter informação ali para tomar de decisão, né? Então, informação que gere valor, que mostre como está a performance, como está a qualidade dos cenários, né? Que de fato a gente consiga analisar esses dados, né? Para interpretar um pouco, entender o que está acontecendo na nossa operação, né? Identificar se com dados também, né? A gente consegue ter oportunidades de redução de custo, melhora de produtividade, né? E aí, muito na linha, tem que ser ferramenta fácil, tem que ser visualização simples, direta, né? De fácil entendimento, né? Então, acho que tem todo um trabalho forte, as nossas operações estão pedindo isso, né? Acho que cada vez mais a gente tem diversas iniciativas aqui em diversas áreas, buscando informação para tomada de decisão, né, para agilizar a operação, para auxiliar monitoramento, né, das operações, né, acho que muito também de
como também fica um pouco mais self-service, né? Poxa, será que eu preciso da TI para tudo? Toda hora que eu quiser criar o gráfico, eu vou mudar. Agora eu estou mudando de mês para semana, eu preciso da TI. Poxa, será que, né? Acho que a gente tá buscando soluções que a gente consiga dar um pouco dessa autonomia também para quem está lá utilizando a ferramenta, né? Então, acho que a gente não precisa engessar a ponto de que qualquer mudança a gente tem que estar envolvendo a TI, tem que trazer um desenvolvedor. Então, acho que essa está a discussão aqui, como que a gente leva ferramentas mais simples de uso, com informações relevantes, né, com os dados aí principais coletados de N fontes. Acho que está aí o trabalho, tá? Acho que tem bastante iniciativa, tem times específicos trabalhando nisso, com foco em trazer essa visão e trazer esses dados para os negócios. Só completar um pouquinho, eu acho assim, a gente tem que, aqui na Nardini era o nosso grande desejo para essa safra, né? A expectativa era enorme com relação à montagem de analytics, mas aí a pandemia segurou um pouco esse sonho da gente. O que a gente tem bastante coisa feita aqui, desenvolvido, né? Mas é um pouco o que a gente brinca de Inês é morta, são os BIs, né? Que te dá visibilidade, mas da coisa que já aconteceu. Com relação aos BIs, a gente está nessa fase de um pouco que a Ana falou, a TI a gente não está conseguindo ver ainda muita mudança, mesmo que tenha hoje aí as ferramentas famosas no code, less code, mas a gente vê ainda a participação da TI, pelo menos na montagem da fonte de dados, né? Depois que você tem uma fonte de dados, igual a Ana Paula falou, vem de vários lugares, a gente pelo menos saber como montar isso num Big Data aí, depois... Aí sim, acho que você consegue colocar na mão de usuários, a gente tem feito aqui já com alguns mais especialistas assim, eles têm conseguido montar os seus próprios dashboards, mas desde que a fonte de dados a gente teve que dar uma trabalhadinha ali. Acho que para chegar no nível deles mesmos montarem tudo, acho que vai um pouquinho mais de tempo. Mas eu acho que assim, os BIs ele já vai te dar uma boa condição para que você já tem um pensamento em que você consegue se lançar para analytics, né? Porque olhando para o passado, pelo menos, já vai te dar a visibilidade do que você vai conseguir querer olhar para frente, né? Fazer as predições. Mas, novamente, também que a Ana falou, ele precisa encontrar um software que seja amigável, né? Então, tem vários no mercado, vai ser outro desafio encontrar um que a gente não encontrou nenhum ainda, a gente tem estudado alguns, mas ainda não estamos nesse nível. Mas, assim, é o nosso radar vermelho aqui. Professor, suas considerações? Eu acho que é um caminho importante, que eu acho que imprescindível aí para o futuro das organizações. Claro, obviamente, cada uma com o seu time de implantação, mas analytics e, posteriormente, aí predição, né, que é o nosso, quem não gostaria de prever o futuro, né? A gente brinca, fala assim, nossa, sempre foi o sonho de todo mundo prever o futuro. Obviamente, isso é uma brincadeira, mas os sistemas computacionais, através aí de machine learning, data science, analytics, enfim, estão caminhando para com esse objetivo. Então, a gente já tem várias implementações. Eu tenho algumas que eu presenciei na área médica, por exemplo, né? Tem de Oxford, que eles analisaram 3 grandes hospitais, recolheram dados de 5 anos, bilhões e bilhões de dados, e eles conseguem fazer hoje uma predição de 95% de acerto se um paciente ali no exame inicial, né, ele vai vir a óbito depois de 7 dias, ou internação, ou ele vai precisar de um leito. Então, assim, olha só o quanto isso economiza, né? O Einstein aqui em São Paulo já está com operando que diz se o paciente vai precisar de leito ou não, só isso. Mas só isso já ajuda demais, porque imagina a hora que você dá a entrada ali, você já tem ali naquela triagem inicial e ali já o sistema diz esse paciente vai precisar de leito. O processo de separação de leito já é startado, né? E em compensação, se isso não existisse, ou como na maioria dos hospitais não existe, ele ia ter que fazer ali a triagem, passar por um médico, o exame, aí depois um médico ia dizer, olha, vai precisar de um leito.
Então, olha quanto tempo se ganha, né? Isso é um exemplo pequeno só que eu estou dando de como os dados, né, a manipulação de dados, analytics, predição, pode ser imprescindíveis aí para os negócios do futuro. E quando a gente vai para o campo, também, né? Eu falei de praga, imagina vocês quando a gente tiver um sistema de predição de clima muito mais eficiente do que a gente tem, de composição de solo, enfim, existe aí ótimas oportunidades de implementações quando a gente fala de dados no campo. Perfeito. Infelizmente, nosso webinar já está chegando aí no seu tempo, no seu fim, que desafios temos muitos e dá assunto para a gente ficar aqui o dia inteiro, sem faltar, né, assunto e nem ideias, enfim. Eu gostaria de uma consideração final de cada um, por favor, né, as considerações finais. Ana Paula, por favor, ladies first. Bom, poxa, bate-papo, né, acho que relevante, temos os mesmos desafios, né, acho que tudo novo, né, acho que a gente já tinha desafios muito bem entendidos, tínhamos prioridades, acho que com pandemia a gente precisou repriorizar algumas coisas. Acho que o ponto principal, né, a gente discutiu muito aqui, como que a gente consegue experimentar um pouco mais, pensar, estar aberta aí para as mudanças, né, estar atento ao que está acontecendo. Então, acho que se a gente estiver atento, né, estar aberto aí a receber tecnologias novas, né, trabalhar com times multidisciplinares, né, colaborativos, né, acho que tem tudo para de fato a gente superar mais essa etapa, né, mais esse desafio e aí tá crescendo aí juntos, né? Acho que é isso daí, pessoal. Super obrigada aí pela participação aí, prazer enorme, muito bom. Obrigada também para todo mundo que participou aí no chat com a gente. Nós que agradecemos, Ana Paula Elves, por favor. Passou rápido, hein? A gente nem percebeu a hora. Acho que é muito válido essas discussões, né, essas trocas de informações, compartilhar, né? A gente já faz desde 2005, acredito, que a gente faz parte do grupo Gatua, agora recentemente com o grupo GT Agro, então aproveita os participantes aí que procurem também fazer parte desses grupos, né? Deixa as usinas competir, questão de negócio, mas a gente fica ali no mundo da TI discutindo ideias, né, experiências, acho que isso é muito válido, essas questões de open innovation aí, acho que é muito válido, né, para a gente estar trocando experiências. E é isso, eu comungo muito dessas questões, é um prazer ter participado com pessoas do mais alto nível aqui, fico feliz e estou à disposição para quem precisar de alguma informação, tá bom? Que eu possa ser útil. Obrigado. Nós que agradecemos, Elvis, muito obrigado. Professor Wagner. Bom, maravilha, para mim foi um prazerzão, sempre aprendendo, eu acho que isso é importante, a gente está nesse momento de um pause, mais um pause de aprendizado, de se reinventar, de entender que as coisas podem ser feitas de outra forma, e eu, como um grande apaixonado aí por tecnologia e educação, também estou aqui me reinventando, né, com uma educação digital, com uma educação diferente do que a gente fazia, mas bastante otimista por um mundo melhor, por uma sociedade melhor, para organizações que privilegiem principalmente as questões sociais, as questões de meio ambiente. Eu, agora, ultimamente, quando eu vou atender os meus alunos, que eles vêm com ideias, né, porque a gente tem lá, não temos mais TCC há 5 anos, nós temos startups, e aí eles chegam para mim, contam a ideia e falam, professor, será que isso vai dar dinheiro? Eu falo, primeira coisa que você tem que pensar é se vai fazer o bem. Se a sua ideia vai fazer o bem, ela vai dar dinheiro, com certeza. Então, a gente está mudando, a gente está se reinventando, os conceitos são outros, e quem sabe, pós-pandemia, a gente não tem uma sociedade mais justa, mais eficiente, e que nos torne mais felizes. Obrigado, foi um prazerzão. Pode me chamar quando for preciso, necessário, quando vocês quiserem, estou por aí. Valeu.
Muito obrigado, professor Wagner. Agradeço a todos a presença, Ana Paula, Elvis. Agradeço a todos que participaram, acompanhando o webinar, a gente adiantando, tá? Esse momento de bate-papo, onde a gente consegue, vai trocando ideias, isso é muito válido, abre nossa mente, nos ajuda a vislumbrar por cima dos nossos muros também, como está a realidade fora do setor, a questão das tecnologias que o professor apresentou para a gente, é tudo muito válido. E esse momento tão adverso, assim, é um grande momento que a gente tem que passar aí para realmente fazer um pause, mas também um momento onde você cria as novas oportunidades, atende às novas necessidades, você se obriga a pensar fora da caixa. Quero agradecer a todos a presença, tá? E agradecer ao DOP, e em nome da DOP, agradecer a todos os participantes. Muito obrigado. Obrigado a todos vocês, obrigado, Ricardo, obrigado, professor Wagner, Elvis, Ana Paula. A UDOP agradece a presença de vocês, agradece também a presença de todos os participantes pelo chat. Como bem disse o Elvis aí, nós temos vários grupos, né, de TI do agro, especificamente do setor nosso, sucroenergético, para nos fortalecermos, para trocarmos ideias, seja no presencial, seja no virtual, né? Então, vamos procurar fazer parte aí desse grupo, quem ainda não está engajado. A gente viu aqui pelo chat a presença de vários colegas, né, desde a época de Gatu, agora do GPA, do Grupo de Inovações da UDOP. Então, é um prazer aí ter vocês aí conosco, grandes mestres também aí do nosso setor sucroenergético. Em especial, a gente vem agradecer os nossos apoios culturais, a GT Agro, né, que é o Grupo de Gestão Tecnológica do Agronegócio, a Bayer, a Corteva, FMC, Copert, Suez, Singenta e o PL. Obrigados a todos e até o nosso próximo webinar. Tchau, tchau. Até mais. Obrigado a todos.